Olá, sejam bem-vindos ao canal Aprendendo sobre Mediunidade. Meu nome é Anderson Gomes e hoje nós vamos fazer um vídeo respondendo algumas perguntas que vem no canal. E é um assunto interessante e traz muito do que nós somos, da nossa cultura, das nossas religiões. E nós vamos falar nesse vídeo sobre anjos e demônios. Parece até um filme, né, que já passou nas telinhas aí, né? Mas vamos falar sobre esse assunto, anjos e demônios. Vamos lá? Bom, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nosso canal está chegando aí a quase 20 mil pessoas, né? É muita gente assistindo sobre espiritualidade, sobre mediunidade. Isso é muito bom, né? Vamos ao nosso assunto diretamente, falar sobre anjos e demônios, né? Então, primeira coisa que nós temos que pensar é que anjos e demônios têm muito a ver com a nossa cultura. Cada cultura e religião diferente, país diferente, tem uma visão específica, né? Então, isso está ligado à dualidade, né? Bem e o mal, está ligado à justiça e à injustiça, mas nós vamos ver numa boa fonte, numa fonte segura, né? Digamos assim, o que são esses anjos e demônios. É claro que nós temos a nossa visão bíblica, né? Nós temos a visão bíblica do bem e do mal. Tá? Mas nós vamos ver aqui no Livro dos Espíritos, aqui o meu, inclusive, o meu não tem uma capa específica, né? Porque o meu é bem antiguinho, aqui é uma edição mais antiga, né? E inclusive o meu aqui é de 94, né? Tá bem velhinho, né? Mas eu vou ver aqui vocês que querem acompanhar a referência, peguem lá o Livro dos Espíritos, se vocês não têm, né? Não compraram ainda, pode ir lá na internet, baixar no site da FEB, tá? O Livro dos Espíritos, e vocês vão poder ler à vontade, é gratuito lá para baixar. Tá? Então lá na questão, para quem não conhece o Livro dos Espíritos, é sempre pergunta e resposta, e as perguntas são enumeradas, então a nossa referência para encontrar é a pergunta. Tá? Então o número da pergunta é a pergunta 128, do Livro dos Espíritos, que é no capítulo 1, livro 2, mas é só procurar o número da pergunta. Na 128, que começa com o título Anjos e Demônios. Os seres que chamamos de anjos... Desculpe, para quem não sabe, Kardec fazia pergunta e os espíritos respondiam, tá? Então eu gosto de sempre elucidar bastante. Na pergunta 128, Kardec pergunta: os seres que chamamos de anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria especial na natureza, diferente das dos outros espíritos? E o espírito responde: não. Esses são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Vamos na pergunta 129 que Allan Kardec faz. Os anjos percorreram todos os graus da escala, ou seja, da escala de evolução humana? Kardec responde: percorreram todos os graus, mas já dissemos, alguns aceitaram suas missões sem murmurar, né, sem reclamar, e chegaram mais depressa. Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para alcançarem a perfeição. Vamos na pergunta 130. Se a opinião que admite seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas é errônea, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? E a resposta do Espírito: fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade e que muito antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Os homens acreditaram que eles sempre foram assim. Olha que interessante. Na questão, para a gente encerrar as perguntas aqui, né? Na pergunta 131, Kardec pergunta ao espírito: há demônios no sentido que se dá a esta palavra? A resposta: se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus, e Deus seria justo e bom se houvesse criado seres devotados eternamente ao mal e infelizes? Né? Se há demônios, eles habitam em teu mundo inferior e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem
de um Deus justo, um Deus mau e vingativo, e creem lhes serem agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Então vejam, que Kardec coloca aqui, ele faz as perguntas, o Espírito coloca em um entendimento, que nós podemos perceber que Deus não cria seres nem especiais, nem seres destinados ao mal, tá? Então, ou seja, se Deus criasse, digamos assim, espíritos bons, já nascidos bons, não seria um Deus injusto, então? Deus quer dizer que Deus colocou você na terra, sujeito a pecados, sujeito a tentações, a erros, dificuldades, e ainda vai lhe cobrar pelas dificuldades, de ter dificuldades e ainda ter que resistir a tentações, enquanto fez outro perfeito, que não passou por dificuldades nenhuma e já é um eleito, e já é um anjo. Não seria Deus assim um Deus injusto? Né? Então, vejam bem, então, como diz o Espírito aqui, o nosso planeta é um planeta jovem. Existiam antes muitos outros mundos e espíritos que já alcançaram a elevação, que já chegaram a um padrão de perfeição que na nossa visão terrena são considerados anjos. E aí é claro que quando um ser desse aparece, por exemplo, numa região onde pode ser, vamos dar um exemplo, predominantemente católica, em uma vila, em uma situação que as pessoas são muito religiosas e às vezes até carentes por certas situações, uma visão de um espírito iluminado na vista de uma pessoa de uma crença arraigadamente católica, não poderia parecer um anjo? Ou quem sabe um santo? Então é assim mais ou menos que funciona. Né? Então, da mesma forma, os demônios. Mesmo que um espírito se revoltasse, né? que, digamos assim, existisse anjo que se revoltou, ele não poderia mudar de ideia em algum momento? Ou ele passou a ser exatamente o mal e toda a configuração que o mal representa? Não poderia ele mudar em algum momento? Então, é claro que aí quando nós, digamos assim, temos uma visão ou uma sensação de um espírito muito negativo, a nossa crença religiosa não poderia traduzir que aquela percepção que nós temos daquele espírito, ele possa ser um demônio? Então, é claro, existem espíritos ou pessoas encarnadas, né, espíritos encarnados, que podem ser tão ruins que nós podemos comparar com um demônio. Ou podem ter pessoas ou espíritos encarnados que possam ser tão bons que nós podemos comparar com anjos. Agora, se nós olharmos pela ótica da evolução que Kardec apresenta, né, no Livro dos Espíritos, né, a evolução que ele apresenta traduzida dos espíritos, nós temos escalas de evolução como espíritos. Então nós podemos, digamos assim, crescer no plano espiritual, aprendendo e compreendendo. E essa escala, à medida que nós crescemos, e como ele diz ali, aqueles que aceitaram as provas e cumpriram sem reclamar tanto, sem persistir no mal, digamos assim, nós podemos evoluir muito mais rapidamente e chegar num padrão angélico. É claro que isso demora, né? Porque isso fala, né, envolvem aí os nossos sentimentos, as nossas necessidades, as nossas revoltas, a forma como nós compreendemos o mundo. Então, digamos assim, se nós evoluímos cada vez mais, nós chegamos no padrão dos anjos. Então, na verdade, o nosso destino como ser espiritual é chegar no padrão dos santos, do que nós acreditamos como santos e anjos, o que seria a perfeição. E o que é isso? Vamos dar um exemplo. Né? Quando você é agredido por alguém, o que você pensa em fazer? Se você pensa em, digamos assim, agredir de volta, você está em um padrão vibratório, em um padrão de evolução. Se você é agredido e não agride de volta, mas fica pensando em agredir, é um padrão de evolução que você está. Você já deu uma melhorada, né? Antes você agredia, agora você já só pensa em agredir. Se você foi agredido por outra pessoa e você simplesmente olha, fica triste,
mas não pensa em agredir, mas você se entristece porque foi agredido, poxa, eu faço tanta coisa boa e ainda assim foi agredido, você está num padrão de evolução. Se você, digamos assim, foi agredido por uma pessoa e você simplesmente não pensou em agredir e você orou por aquela pessoa e você não ficou triste, mas você rezou pensando assim, que pena, aquela pessoa ainda está neste padrão vibratório. Você está num padrão de evolução. Agora, se você foi agredido por uma pessoa e você não percebeu que foi agredido, você simplesmente ama aquela pessoa do jeito que ela é e não teve sequer percepção da agressão, você está muito mais além. Então vejam quantas escalas a gente pode se modificar na nossa percepção das coisas, na nossa percepção de mundo. Então vejam que, na realidade, o anjo e o demônio não existem como a gente aprendeu, digamos assim, na escolinha da igreja, né? Eles são uma sensação que nós temos de espíritos perfeitos ou imperfeitos. Né? Então, aquele que já chegou no padrão de anjo, ele não volta, ele não cai. Né? Então, nós aprendemos, digamos assim, uma história, né? Que teve um ser que virou um demônio porque se revoltou. Na verdade, essa história não reflete quem nós somos. Né? Nós, digamos assim, recebemos o bem e quando nós nos revoltamos com a própria criação de Deus, muitos desejam praticar o mal, como vingança, como revolta. Mas é claro, isso já é um outro vídeo, né, para nós falarmos aí de toda essa forma histórica. Então, amigos, este era o vídeo que nós tínhamos, né, para mais este dia, para nós compreendermos aí, respondermos nessa situação sobre os anjos e os demônios. Não esqueçam, pesquisem sempre, leiam no Livro dos Espíritos, leiam em outros livros, né? Pesquisem bastante. Não tenham a minha palavra como uma realidade única, como uma verdade única. Né? Façam pesquisas, compreendam, imitam suas ideias, perguntem, questionem sempre, porque é assim que nós evoluímos. Tá? Então é isso e até o próximo vídeo. Fiquem sempre abençoados, fiquem sempre com Deus, sempre com luz no coração de vocês. Até lá!